Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Radek. Bom, você já sabe que aqui você entende as pessoas pelos gestos ao escrever. Olha que interessante, traços de personalidade, como elas funcionam, enfim, um montão de coisas. Hoje eu estou aqui na nossa Grafopílulas. Essa é uma nova edição onde você vai acompanhar os temas do mês. Eu quero começar hoje falando com você uma coisa que muita gente me traz. Muitos clientes me trazem em sessão e alunos também. Então, eu separei aqui umas anotações para falar para você, porque eu quero que você tenha atenção nisso. O nosso tema de hoje é para você se tornar mais eficiente, tirando da sua escrita coisas que... Sabe aquele negócio de você fazer tanta coisa ao mesmo tempo, parece que você não fez nada? Muitas pessoas têm essa dificuldade. Algumas até descobrem com o tempo que isso é um transtorno de ansiedade. Mas eu quero agora, nesse momento, te levar a atenção aos comportamentos. Por quê? Tudo que você tem de comportamento passa nos seus gestos ao escrever. Se acontece na mente, vem para o papel. Então, vamos lá. Ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. Algumas pessoas, elas dão importância para todos os trabalhos da mesma maneira, e aí fica um montão de coisas pendentes ao mesmo tempo. Esse é um traço de personalidade que reflete na escrita, pela presença, por exemplo, de uns sublinhados desnecessários. Você já viu aquelas pessoas que às vezes fazem um texto e fica sublinhando as palavras, e sublinha aquilo outro? Então é assim, no nosso inconsciente é como se tudo fosse importante. E eu quero contar uma história para você de uma pessoa que, claro que eu vou mudar o nome, né? Vamos chamar ela de Cibele, tá? Eu vou contar a história da Cibele para você. A Cibele era uma mulher, uma garota, né? Adolescente garota, vamos falar assim, que ela tinha muita agilidade para tudo que ela fazia. Ela andava rápido, ela se movimentava rápido. E quando você olhava ela trabalhando, ela era aquela pessoa que chegava, parecia aquele bonequinho, né, do animado, tudo ela fazia extremamente rápido. Ela era uma pessoa que estava sempre sorrindo, parecia que ela estava despreocupada e que tudo na vida era uma festa. Sempre estava com uma roupinha bonita, até com uma saia assim na altura dos joelhos, mas ela de qualquer forma, mesmo atarefada, sempre parecia ser uma garota, uma mulher aí, entusiasmada demais, né? Muito otimista. As pessoas diziam assim para ela: "Puxa, mas você é tão otimista, né, você por um acaso, o que que aconteceu? Por que que você é assim? Você recebeu algum pedido de namoro? Eu vou receber um aumento", sabe? Até um dos colegas chegaram a perguntar isso para ela, porque era impressionante como ela sempre estava ativa e faladeira, aquela coisa toda. Aí sabe o que ela respondeu quando um dos colegas perguntou isso? Falou assim: "Ah, eu quero receber aumento", e deu um sorriso assim, né, falou, enquanto eu ficava até girando a cadeira assim para lá e para cá, e ela se sentava de frente, dava risada e falava assim: "Ai, seu bobo, hoje é sexta-feira, por isso que eu tô feliz, porque o final de semana chegou". Você conhece alguém assim? Pois é, a Cibele era desse jeito. E como a maioria das pessoas, ela sempre ficava louca pelo final de semana. Afinal de contas, era ali que ela reservava algum tempinho para ela fazer alguma coisa importante para ela, até como colocar um pouco da leitura em dia. E apesar de ela ter um plano muito nobre, que é ler ou estudar, ela estava com uma pilha de tarefas, um monte de coisa para fazer. Ela tinha cursos que ela tinha comprado, não tinha acabado, ela tinha livros comprados e não terminados, enfim, mais um final de semana, e aí como aquilo ela não conseguia vencer, e o tempo ia passando e ela ia olhando aquele monte de coisa ao redor, né? Convites chegando para sair, e acaba isso foi deixando com o tempo a Cibele desmotivada, com uma sensação muito grande de insatisfação, até que ela me procurou e disse assim: "Olha, tudo que eu faço eu não termino, e isso me dá uma frustração muito grande. Quando principalmente chega no domingo, que eu começo a ver que segunda-feira é outro dia e eu olho tudo que eu queria ter feito e não fiz, me sinto uma pessoa extremamente incapaz de fazer as coisas que eu gostaria. E aí, eu já vi que o tempo está passando, outras pessoas estão fazendo o que eu gostaria e eu não estou completando. Só que assim, todo mundo na minha casa, a Cibele falou para mim, elas sabem que eu sou assim, as pessoas da minha família sabem, elas sempre falaram para mim: "Ai, Cibele, você com seus finais de semana sempre lotado de coisas para fazer".
né? E aí, no final das contas, ela nunca conseguia fazer o que era importante para ela. E isso era o que mais estava sufocando. Nos olhos da Cibele, tudo era importante. Esse era o problema. O problema era que ela realmente tinha muita dificuldade de escolher qual era a prioridade. O que que ela devia fazer? Será coisas até muito simples, por exemplo, será que eu tenho que ir no dentista? Ou eu preciso agora, de repente, eu tenho umas coisas aqui para fazer em casa, eu tenho que passar na papelaria para comprar um caderno, e ver algumas canetas para eu ler meu livro no final de semana. Então, ela ficava com tantas atividades que para ela era difícil de escolher. Em outras palavras, ela realmente não conseguia priorizar os trabalhos e as atividades de dia a dia. Então, como uma pessoa assim consegue viver? Isso é muito difícil. E de acordo com as nossas análises que a gente faz na escrita de uma pessoa, quando a pessoa tem uma incapacidade de priorizar, é percebido em um manuscrito como o uso excessivo de sublinhados, como eu te falei logo no começo. A gente normalmente sublinha as coisas para dar um destaque ou mostrar algo que a gente queira. Mas existem pessoas que elas fazem isso de forma excessiva. É muito natural você, Letícia, mas eu estudo, uso uma reguinha e vou sublinhando as coisas que são importantes. Tudo bem, mas se você ficar sublinhando tudo, não é tudo num livro, por exemplo, eu vou fazer um resumo, eu estou estudando, tudo no livro é importante. Não. Se você começar a notar que tudo você está fazendo muito sublinhados, e até na tua própria escrita, quando você está fazendo, você vai lá e sublinha. Isso tem mais a ver com a sua ansiedade no tema do que com a questão daquilo em si. Então, é importante você saber que esse excesso vai mostrar que você, ou o escritor, a pessoa que você está aí com um manuscrito na mão, ela dá importância indevida até mesmo a coisas cotidianas, triviais. Esse uso excessivo de sublinhados na escrita mostrou, por exemplo, na Cibele, que ela dava muita importância a tudo e ela tinha uma pobreza de priorização, ela não tinha a habilidade de priorizar atividades. E isso foi uma coisa que caiu muito mal na carreira dela, porque ela era otimista, ela era bem vista, só que como tudo era importante, ela acabou sendo uma profissional que era generalista, ela sabia de tudo um pouquinho, mas nada especificamente de algo. Isso fez com que ela, tipo, fosse alguém que completasse atividades, mas não exatamente tivesse um diferencial na carreira dela. Isso complicou demais com o tempo. Então, agora leva isso para a escrita. Imagina que você recebe uma carta, tá? Um texto, alguém te escreve alguma coisa e tudo está sublinhado. Você concorda que você que vai receber vai ficar confuso? O que será que essa pessoa queria dizer se tudo está sublinhado? O que será que essa pessoa precisava destacar? E, ao mesmo tempo, esse sublinhado, por ser tantos, ele se torna aleatório, né? É como o próprio escritor está mostrando que essas palavras, ele não consegue distinguir o que é essencial e não essencial. Olha que grave que é isso. E essa incapacidade entre distinguir o que é importante e o que não é importante fica exposta muito forte no comportamento e nos hábitos do dia a dia, nos relacionamentos, nas escolhas, até da roupa e o jeito de a pessoa falar. Às vezes a pessoa fala igual uma matraca e fala até o que ela pensa. Necessariamente, às vezes não precisava ser falado aquilo. Isso só mostra um estado de ansiedade extremamente alto, onde a pessoa precisa dar uma respirada, parar um pouco para conseguir ressignificar esse comportamento. Lembrando que todo comportamento tem uma base lá na nossa infância e que nós não somos um traço, lembra disso? Você não é um traço. Esse conjunto que nos abarca desde a nossa infância faz com que cada pessoa tenha um nível de imediatismo ou de ansiedade diferente. Não é porque uma pessoa grifa um texto que todas as pessoas têm incompetências na parte de lidar com prioridades. Cada pessoa tem um jeito.
A Cibele sublinhava coisas extremamente desnecessárias. Isso mostra que no trabalho dela ela ia ter dificuldade do quê? De priorizar tarefas e gerenciar a lista de atividades para fazer. Então, por exemplo, na hora de trabalhar e você for contratar uma pessoa, você trabalha no RH e você vai contratar um colaborador, ou você tem um colaborador dentro da empresa e que tudo é importante, isso já mostra uma inadaptabilidade da pessoa em gerenciar tarefas. E claro, depende da empresa, é possível que você faça um treinamento e desenvolva essa pessoa, não necessariamente desligar. Aliás, o desligamento ou você é uma demissão, ela custa muito para a empresa. Então, essa postura, essa falta de habilidade em priorização de tarefas, ela não pode ser vista como tipo, vamos mandar a pessoa embora, mas pode sim ser uma questão de você orientar, dar ideias, né? Fazer um desenvolvimento dessa pessoa. Caso você seja essa pessoa, entenda que isso é possível através da escrita. E se você precisar de uma ajuda, só você me chamar. Eu tenho logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem uns links onde você pode me falar comigo no WhatsApp e marcar um agendamento, um atendimento individual para você, ou comigo, ou com alguém da minha equipe dentro do Instituto Radaic, né? Existe escritores, né, dentro dos estudos da grafologia, que falam que esses traços também vão falar sobre obstinação e teimosia, porque você está enfatizando como se tudo fosse essencial. Esse é um sentimento de frustração pessoal. Então, por exemplo, a pessoa que já tem esse traço, você já pode imaginar que ela é meio frustrada, né? E isso nos impede, nos faz com que, nos impede não, faz com que a gente exija as características de todo mundo, como todo mundo tem que ser importante, tudo importante, né? E aí você começa a cobrar disso das pessoas também, né? Olha que dificuldade. Então, esses sinais, eles vão estar aparecendo com muita frequência. Outra coisa que aparece também na escrita de uma pessoa onde não tem uma definição do que é importante ou não importante, são as linhas emaranhadas. É um outro indicador que aponta uma incapacidade do escritor de se organizar. Apesar de ser uma pessoa muito capaz, a Cibele, ela perdeu o controle das atribuições, porque ela não priorizava as coisas. Então, ela deixava tarefas inacabadas, pulava de uma para outra sem ter concluído, né? E aí fica, claro, vai ficar aquele sentimento de frustração, de, poxa, eu não consigo completar, né? Vejo o outro, fulano, beltrano fazendo e eu não. Então, esses sublinhados desnecessários aparecendo na escrita junto com linhas emaranhadas, você pode ter certeza que ali você tem uma pessoa que não consegue tomar decisão muito rápida, não. E vai ter maior probabilidade de viver em condições complicadas. Então, se você é essa pessoa, você já sabe que você tem algo a fazer, né? E se você precisar da minha ajuda, você pode contar comigo, que eu estou disponível para te dar esse auxílio para você avançar e superar isso aí, mudar de nível, tá? Você tem que sair dessa, porque se você quiser ter sucesso na vida, ter um diferencial, conquistar novas habilidades, não dá para ter tudo, tudo é importante, né? Então, dá para a gente fazer esse trabalho no método Radaic. Eu tenho esse trabalho, inclusive, de desenvolvimento dessa pessoa dentro das características que você tem como são suas. Esses sublinhados desnecessários na escrita fala de você acabar sendo uma pessoa ineficiente, né? Você vai acabar sendo sugado por coisas sem importância e você vai continuar sublinhando um monte de coisa na sua vida, né? No seu texto e na sua vida. Será que você tem esses sublinhados na escrita? Comenta aqui embaixo, deixa eu saber. Espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui, rapidinho da Grafopílulas, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até a próxima!